Eu elaborei hoje um desenho passo a passo para vocês analisarem o que acontece em algumas situações quando fazemos medidas sem usar o instrumento do paquímetro, ok? Então, não é obrigatório para você, mas você vai observar que é melhor usar o paquímetro. Aqui eu estou ligando uma linha entre os olhos. Olha que eu nem estou usando uma régua, estou usando um palito comum. Você vai traçar uma linha para definir o canto do olho. E após definir essa linha do canto do olho, você já sabe que você vai definir o meio. A partir do meio, você vai encontrar as outras referências da sobrancelha. Pode observar que um lado ficou bem diferente do outro. Aqui nós temos um lado que ficou mais largo e um lado que ficou mais estreito. Eu vou desmanchar, porque eu consigo observar isso, e vou traçar uma linha, então, mais aberta, para que não dê tanta diferença assim. Coloca o palitinho, traça uma linha reta. Você vai notar que ainda ficou uma diferença de um canto entre outro, mas enfim, vamos partir para a linha do nariz para ver se a gente consegue trazer harmonia. Aqui, com base na linha do nariz, você vai na aba e traçar uma linha reta. A mesma coisa na outra aba do nariz. Você tem que ver se está exatamente igual. Em relação ao ponto central, não ficou igual, tá vendo? Um lado ficou mais estreito e o outro lado ficou bem mais largo. Então, quando a gente traça essas linhas sem o uso do paquímetro, infelizmente a gente tem esse problema, tá bom? Eu vou desmanchar e vou procurar abrir essa linha para mim ter um equilíbrio. Só tem um detalhe aí. O ponto central provavelmente ele não está no lugar certo, ok? Por isso que a gente está tendo esse problema aí com a linha do nariz. Ó, pode observar que a linha central tá um pouquinho diferente, tá? Mas enfim, vamos adiante. Vamos ver o que vai dar o nosso desenho. Aqui encontramos o ponto central, encontramos o ponto inicial, encontramos o canto dos olhos, né? E vamos encontrar agora o ponto mais alto, que é o ponto do arqueado. Para o ponto do arqueado, você já sabe, vai posicionar aí no cantinho da íris dos olhos e na aba do nariz e vai traçar uma linha reta, né? Você pode fazer isso na cliente também com o lápis, posiciona o lápis ou mesmo a linha nesse sentido aí, para você encontrar o ponto alto.